Quantos estão felizes essa noite? Levanta as mãos aí. É melhor fazer barulho, sabe por quê? Porque eu não estou enxergando. Dá um glória a Deus aí, quem está feliz. Amém, glória a Deus, agora sim. Queridos, que coisa boa, nós estamos cansados, né? De sexta-feira, nós tivemos aqui o nosso primeiro Food Drive, distribuímos cerca de 150 cestas. Nas minhas contas, foi 185, mas o pessoal acha que eu estou inflacionando. Mas eu acho que foi, tá? E as mensagens que eu recebi é que o nosso corpo esmureceu, mas nós estamos avivados no espírito. Bianca falou que está cheia de dor, que tem músculo que ela não sabia nem que existia no corpo dela. Algumas pessoas pediram oração para o Vinícius, ele disse que não ia orar por um mês, que estava com a língua dormente de orar pelos carros. Mas nós estamos felizes de cumprir a nossa missão, de servir a nossa comunidade com amor. Obrigada, Bianca. Queridos, nós estamos numa série de mensagens, essa é a segunda semana, porque nós tivemos aí no meio a companhia de teatro Jeová em Si, chamada Amada Igreja. Eu não sei qual é a sua experiência com a Igreja do Senhor. Eu não sei se você já passou por algumas decepções, frustrações com a Igreja. Eu não sei se você vem de outra doutrina, de outra religião na qual você interpreta a Igreja de Cristo de forma diferente. Eu não sei se você é novo na fé e você ainda não compreendeu que a igreja não se trata de um local em que nós nos encontramos, mas do corpo de Cristo. E eu amo as definições que a própria Bíblia dá a respeito da igreja, o que é ser igreja. A Bíblia vai nos dizer que a igreja é o corpo de Cristo, a casa de Deus, o rebanho de Deus, coluna e baluarte da verdade, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, lavoura de Deus, edifício de Deus, família de Deus, luz do mundo, sal da terra, cidade santa, Nova Jerusalém, noiva de Cristo. Eu não sei você, mas eu amo a igreja do Senhor. Desde o primeiro dia que o amor de Cristo me alcançou, eu consegui compreender de que se tratava de uma família de pessoas que amavam Jesus, apesar de serem tão imperfeitas, mas que todas juntas estão buscando essa santidade, olhando para Cristo e tendo Cristo como esse modelo. E nós estamos nessa série de mensagens, estamos baseando essa série de mensagens no livro de Apocalipse. Nós começamos a conversar na introdução que quando se fala desse nome Apocalipse, a ideia que a gente tem é uma ideia extremamente assustadora. Nós ligamos ao final do mundo e isso pode ser algo assim, bem catastrófico, como nos filmes. Mas nós vimos aqui que Apocalipse significa revelação. E revelação de Cristo. Mas não aquele Cristo mais como um servo sofredor que veio à terra, que sofreu pelos nossos pecados, mas agora um Cristo cheio de glória. Um Cristo glorificado, um Cristo que está nos céus e um Cristo que irá retornar. Então, nós começamos a caminhar fazendo uma pequena introdução nesse livro de Apocalipse e nós vimos que ele foi escrito pelo apóstolo João. João estava ali preso na ilha de Pátimos, estava preso fisicamente, mas não espiritualmente, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele, deu a ele uma visão e disse: olha, eu quero que você escreva essa revelação. E dentro dessa revelação, que é Apocalipse, nós temos ali as cartas à igreja, as igrejas de Apocalipse, assim chamamos, mas que são igrejas reais, igrejas que de fato existiram, igrejas da época que estavam situadas no que chamamos de antiga Ásia Menor, hoje Turquia. E ali nós vamos ver
as cartas que são escritas à igreja de Éfeso, de Esmirna, e você vai passando, capítulo 2, capítulo 3, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Hoje nós vamos começar pela primeira carta, que é a igreja de Éfeso. Interessante é você prestar atenção naquilo que Jesus fala para essa igreja, ou fala para essas igrejas, entendendo que aquilo que ele fala, ele não fala só para aquelas 7, mas 7, o número 7 em Apocalipse significa plenitude. Então, quando ele fala para essas igrejas, ele está falando para nós, para a igreja contemporânea. Ele fala para a igreja do passado, ele fala para a igreja do presente, e ele fala para a igreja que ainda virá. E não só fala para a igreja, como também fala para as pessoas que não são da igreja, porque ele coloca a visão dele a respeito dessas igrejas. Porque as pessoas têm muitos conceitos a respeito de igreja, principalmente nesse tempo que nós estamos vivenciando, em que a igreja tem sido tão manchada pelas mídias sociais, tantos escândalos vindos de homens que são líderes de igreja, tem manchado essa imagem. E essa mensagem, essa série de mensagens, amada igreja, nos faz olhar com o olhar de Jesus. O que Jesus pensa a respeito da igreja? O que é que ele acha da igreja que é dele, que não foi instituída por homem? Então, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler, então, a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso, Apocalipse, capítulo 2. Pior que são meus 2 genros. O que é que a gente faz? Ah, foi meu filho. Tá bom. Vamos lá. Não posso nem dizer que é o inimigo, né? Nesse caso. Apocalipse, capítulo 2, dos versos 1 a 7. O texto vai nos dizer assim: ao anjo da igreja, em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como teu povo, Senhor, para escutar a tua voz. A tua palavra diz que o Senhor quer se revelar para a igreja. O Senhor tem um recado para dar para essa igreja essa noite. Nós te pedimos, Senhor, fala. Fala que nós temos sim ouvido e os nossos ouvidos estão abertos para escutar aquilo que tu tens para nos dizer, Senhor. Me usa como um instrumento teu, apesar de mim, apesar das minhas falhas, mas o teu Espírito é quem se move nesse lugar. Que possamos escutar a tua voz, não só escutar, mas que possamos fazer delas nossas ações no dia a dia, que possamos fazer das tuas palavras a nossa busca intensa e diária. É isso que nós oramos e é isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de nós começarmos, eu queria falar um pouquinho a respeito de Éfeso.
Éfeso, um lugar real que existe, hoje situado na Turquia, que está localizado ali. Coloca, por favor, já o mapa desde agora. Aqui estão as igrejas. Aponta, por favor, que eu estou sem o... Ali está Éfeso. Éfeso fica perto do litoral, tá certo? Aponta um pouquinho mais para baixo, você vai ver Patmos. Para lá, isso, para cima agora. E aí? João estava exatamente nesse lugar quando recebe essa revelação. Então, você vê que Éfeso ele é cercado ali de mares, né? Em cima tem o Mar Negro, aqui o Mar Egeu, vindo para cá o Mar Mediterrâneo, e era uma cidade extremamente rica. Por que ela era rica? Justamente por causa da sua posição geográfica. Ali existia um porto marítimo muito importante que fazia com que o comércio circulasse do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente. Ali muitos produtos eram comercializados, como vinho, como azeite, especiarias e tantas outras coisas mais. Não só era uma cidade rica, como era uma das cidades maiores que existia nessa época, por volta de 250 mil a 300 mil habitantes, o que é considerado muito grande para essa época. Não só era rica, não só era grande, mas também era um centro cultural. Ali estava um teatro, não estava, mas ainda está, ainda hoje nós podemos ver as suas ruínas. Coloca aí, por favor, Hernani. Aí tinha esse teatro, ainda tem, né? Só que ainda não acontece mais o que acontecia na época. E um lugar que dá para 24 mil pessoas sentadas. Passa outra foto. Aí sou eu, mês passado, nas ruas de Éfeso, com meu lenço ali, porque a minha calça rasgou. O inimigo quis me humilhar em plena Turquia. Né? Então, isso não é um modelo, gente, isso é uma providência, tá bom? E eu tive o privilégio de estar lá, informação desnecessária, né? Toda vez que você olhar agora no Instagram, você vai lembrar disso. Eu fui sentar para escutar uma palestra e só vi aquele... Eu digo, eita! Glória a Deus pelo lenço. E esse lugar não só era um centro importante cultural, mas também um centro religioso. Ali, nesse lugar, você vai encontrar o templo de Ártemis, conhecida pelos romanos como Diana, deusa Diana, uma deusa considerada da fertilidade, em que o seu culto era cheio de prostituição, um lugar idólatra, um lugar pagão, cheio de sincretismo religioso, feitiçaria, ocultismo, e é nesse contexto que o apóstolo Paulo olha para essa cidade e enxerga nessa cidade a possibilidade de plantar ali uma igreja, plantar ali o evangelho do reino de Deus. Ali ele vai na sua segunda viagem missionária e começa a pregar, e a cidade começa a reconhecer Jesus como o caminho. Era assim que se falava nesse tempo. Ainda não se falava sobre cristianismo, mas sobre o caminho. Judeus começaram ali a se converter, gentios depois foram alcançados, pessoas começaram a deixar a idolatria, pessoas deixaram de comprar as estatuetas da deusa Diana. Aí existia uma indústria de prata muito forte, justamente sobrevivendo dessa idolatria. Também ali existiam as práticas de ocultismo. Pessoas convertidas começaram a queimar os seus livros de ocultismo, que eram livros caros. Você imagina que a religião movimenta também a economia, e na medida em que essas pessoas vão se convertendo, também existe ali um declínio econômico, porque as pessoas vão largando aquilo que não era principal, aquilo que não fazia parte da vontade de Deus. E é óbvio que se converter ao caminho, se converter
ao cristianismo estava sendo um problema naquele lugar. As pessoas começavam a ser perseguidas, começavam a serem pressionadas, porque estava mexendo com uma cidade. E é isso que eu sempre converso com a igreja. Será que nós, como Zion, estamos mexendo aqui na comunidade? Essa pergunta precisa ser respondida. Será que, no momento em que nós abrimos esse lugar, há 4 anos atrás, nós de fato conseguimos impactar essa comunidade em que nós vivemos? Ambientes estão sendo transformados, pessoas estão sendo transformadas, até a economia está sendo transformada. É uma pergunta que precisa ser respondida. Eu queria ter a oportunidade de ler para vocês sobre esse resultado da pregação do Evangelho nesse lugar. Atos 19, do verso 18 ao 19, vai dizer assim: e muitos dos que haviam crido vinham confessando e expondo publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. As pessoas estavam tendo prejuízo econômico, mas elas entenderam o que era o principal na vida delas, o que de fato era de valor que elas haviam conquistado. A presença de Jesus, a presença de Cristo nas suas vidas. Atos 19, do verso 23 ao 27. Esse texto ele vai falar sobre o conflito causado pelos artesãos que fabricavam essas estatuetas da deusa Diana. Vamos lá. Houve naquele tempo grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava muito lucro aos artífices. E reunindo-os, disse: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muita gente, dizendo que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Um homem disposto a abrir a sua boca e falar do verdadeiro evangelho, faz um rebuliço, não só naquela cidade, mas em toda a Ásia Menor, o evangelho estava sendo espalhado, e aquela cidade, chamada Éfeso, começa a se tornar um centro missionário, e o evangelho vai se espalhando por toda a Ásia Menor. O texto vai dizer no verso 10, ainda no capítulo 19, durou isso por espaço de 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Que impacto! Que impacto! Somos hoje por volta de 165 igrejas brasileiras. O que será que nós estamos de fato impactando? E Jesus ele vai falar a respeito dessa igreja que foi ali plantada em Éfeso. Ele começa a carta se apresentando, dizendo quem ele é. E ele diz no verso 1, aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele começa a dizer, olha, eu não sou mais aquela pessoa que nasceu na manjedoura, eu não vim mais, eu não sou agora mais, eu não tenho mais esse objetivo, porque tudo aquilo que precisava ser cumprido nesse tempo foi cumprido. Eu nasci, eu cresci, eu fiz a obra por 3 anos e meio, eu fui crucificado, eu ressuscitei.
agora eu estou nos céus e agora eu falo para essa igreja. E agora eu olho para essa igreja e eu tenho poder absoluto sobre ela. Eu tenho domínio sobre essa igreja. Não só a igreja de Éfeso, mas sobre essa igreja. E é um grande engano da liderança, dos pastores, acharem que a igreja é dele. E ele pode fazer o que ele quer. Ele pode usar estratégia humana. Ele pode fazer cursos. Ele pode colocar telão de LED. Ele pode fazer coisas para chamar a atenção. Porque isso é uma mentira. A igreja, ela é de Cristo. Ele tem o domínio absoluto, ele tem o governo, ele tem a autoridade. A liderança espiritual não pertence aos homens, a igreja é dele. Ele governa, ele tem autoridade plena. E não só ele tem esse poder absoluto e governa distante, mas ele mesmo vai dizer: eu governo e eu ando, eu caminho entre os candelabros. Jesus, ele passeia no meio da sua igreja. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que está presente em cada parte da nossa história como igreja. É Ele quem faz a igreja nascer. É Ele quem move os corações. Ele mesmo nos dá a estratégia de alcançar a comunidade. Ele mesmo é quem está em todas as nossas reuniões. Muitas vezes a gente tem uma ideia muito boa, uma ideia muito criativa, e a gente fica achando, nossa! E Cristo está ali, andando no meio do seu povo. Cristo, ele está em movimento, presente em cada detalhe. Não só isso, mas ele também sabe tudo sobre nós. Eu não sei se isso conforta o seu coração ou se isso te traz um certo receio. Para aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor, eu creio que isso é um grande consolo. Porque muitas vezes nós trabalhamos de forma incessante, não vemos o resultado que nós esperamos. E nós começamos a achar que o Senhor não está vendo as obras das nossas mãos. Por outro lado, tem pessoas que buscam fazer coisas erradas, tirar da igreja o seu benefício próprio, usurpar, dominar, pressionar, encurralar as ovelhas, achando que Deus não está vendo, que Jesus está distante. E o texto vai nos dizer: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Porque não existe trabalho que não seja visto pelo Senhor. Não existe desvios e erros que passem desapercebidos do Senhor. Não existem máscaras diante do Senhor. A gente pode enganar todas as pessoas, menos o Senhor. E Cristo começa elogiando e não assustando. Ele começa dizendo assim no verso 1: eu conheço as tuas obras, tanto o teu esforço como a tua perseverança. Jesus, ele destaca o trabalho daquela igreja como um ponto positivo. É uma igreja que está ali na ativa, buscando os perdidos, buscando fazer a obra de Deus. Não é uma igreja que está sentada e que vem participar de uma comunhão de domingo e domingo. Não é uma igreja que está inerte, mas é uma igreja que está trabalhando, está servindo com dedicação, com zelo. Está fazendo realmente a coisa acontecer. Uma igreja que entendeu que o povo de Deus precisa se mexer para alcançar os perdidos e para o reino dele se manifestar. Não só era uma igreja que trabalhava arduamente, mas também uma igreja que era perseverante. E quando o texto usa essa palavra no grego, essa palavra perseverança, ela tem a intenção
de dizer que eles estavam suportando circunstâncias adversas, apesar da pressão, apesar da perseguição. Era uma igreja que, de fato, se mantinha firme. Porque muitas vezes nós começamos trabalhando intensamente, mas no meio do caminho nós começamos a fraquejar. Começar é sempre mais fácil do que permanecer. Se você já tentou ler a Bíblia em um ano, você deve saber disso. Todo começo do ano, você fica assim, ó, agora vai. Aí ali, quando vai chegando em números, o negócio começa a desandar, né? Perseverança, era uma igreja perseverante. Não só isso, o texto também vai dizer, no verso 2, que era uma igreja que tinha fidelidade doutrinária. O texto vai dizer assim, eu sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Então, era uma igreja que estava atenta à verdade de Deus. Falsos mestres, falsos profetas tentavam entrar na igreja, tentavam pregar heresia, tentavam misturar o evangelho com coach e com outras práticas, e o pessoal pegava firme e dizia, opa, aqui não. Aqui o que a gente prega, de fato, é o evangelho que liberta, é o evangelho que confronta. Essa igreja, ela desmascarava quem estava mal intencionado. Ele continua elogiando, no verso 6, o texto vai dizer, tens, porém, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram um grupo de pessoas que misturava a fé cristã com outras práticas que não eram cristãs, que eram pagãs. Eles faziam aquele sincretismo, colocavam um pouquinho de cada coisa para que ninguém ficasse desagradado, e eles tinham uma teologia liberal, na qual, por meio da graça, o que nós chamaríamos hoje de hipergraça, que já que nós fomos salvos pela graça, agora não precisamos mais andar em santidade, porque já que a salvação não é perdida, eu posso fazer o que eu quiser. Isso era o que os nicolaítas achavam. E Jesus vai dizer para essa igreja, bom trabalho. Vocês odeiam os nicolaítas? Eu também odeio. Queridos, o que nós vemos aqui nessa igreja é uma igreja séria. É ou não é? É uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem boa teologia, é uma igreja perseverante, é uma igreja que talvez eu e você gostaríamos de fazer parte. Se você caminhasse por Orlando e você encontrasse uma igreja dessa, você dizia, tá bom, aqui é um bom lugar para eu criar os meus filhos. Porque é uma igreja segura. É uma igreja boa de se estar. É uma igreja em que os membros certamente estão satisfeitos com o trabalho que estão fazendo. Mas será que Jesus está satisfeito com essa igreja? Será que Jesus olha para essa igreja e acha que essa igreja, de fato, é uma igreja perfeita, assim como ela aparenta ser? O texto continua, porque é importante ler sempre o texto até o final. Quando nós olhamos, nós vemos parte do cenário dessa igreja. Jesus vê o cenário absolutamente completo. Nós olhamos para essa igreja e vemos nessa igreja aquilo que é visível, possível, externo, aquilo que está à mostra, e o que está à mostra é bom, porque ela trabalha, ela é perseverante, ela não cansa, ela tem uma boa doutrina, mas Jesus, ele vê aquilo que está dentro, aquilo que está encoberto, aquilo que está invisível. Nós olhamos e gostamos de ver os resultados, aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Jesus olha para essa igreja e vê as motivações, a essência dessa igreja.
Jesus olha para essa igreja e faz uma declaração séria, na qual nós precisamos prestar muita atenção. O verso 4, Jesus vai dizer: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Veja bem, talvez nós possamos dizer: não é tão sério assim. Afinal, essa igreja estava dando bons resultados. Nós gostamos, inclusive, de dizer isso para defender as igrejas que colocam coach no seu púlpito. Não, mas pelo menos está atraindo pessoas, e ali no meio vai que sai alguma palavra boa e se aproveite de alguma forma. Mas o que a gente precisa entender é aquilo que Jesus já acha, porque Ele é o dono da igreja. E essa igreja tinha um problema grave, que ninguém de fora conseguia perceber. Porque todas as pessoas olhavam para o resultado dessa igreja. Ela estava funcionando, tinha suas atividades, tinha os pequenos grupos, as igrejas na casa, distribuía alimentos, faziam tantas coisas. Mas a sua motivação não era mais a mesma do início. Ela começa de um jeito, mas agora ela não está mais do mesmo jeito. Ela começa bem, mas ela não permanece bem, na intenção do seu coração. Ela ainda realizava as obras, mas o coração dela não estava mais alinhado ao coração de Deus. A igreja que um dia foi marcada pelo amor, agora já andava distante do amor. É isso que o texto está nos dizendo. E quão perigoso é você fazer as coisas de Deus sem Deus. Você fazer a obra de Deus sem você estar apaixonado pelo autor dessa obra. Você se acostuma com aquilo que é santo. Você se acostuma com a presença de Deus. Você se acostuma com a prática religiosa. Você se acostuma a se arrumar dia de domingo para ir para a igreja, para ser a mesma coisa. Aí vem o louvor, depois vem a palavra, depois vem isso. Aí no calendário do mês temos mais algumas programações. E aquilo vai ficando tão no automático, porque você já não é mais apaixonado por Jesus, como você foi lá no começo. Você não lê mais a palavra de Deus com aquele amor, como você lia lá no começo. Você não tem mais o desejo de permanecer na presença do Senhor, como você tinha lá no começo. Você não ama mais as pessoas, como você amava no começo. Você não ama mais estar na igreja com os irmãos, como você amava no começo. Porque o amor esfriou. Paulo vai mostrar essa gravidade do que é, de fato, viver uma vida sem amor. O mesmo Paulo que um dia elogia essa igreja pelo amor que ela tinha. No começo, essa igreja, ela tinha amor. Em Efésios 1, 15 e 16, Paulo vai dizer assim: por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Era uma igreja amorosa. Era uma igreja que amava pessoas. Em 1 Coríntios 13, o mesmo Paulo vai dizer que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e é claro que aqui está falando de uma hipérbole, porque isso não é possível. E ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei.
e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Que gravidade é viver sem amor, ser igreja sem amor, fazer a obra de Deus sem amor. Uma igreja que tinha a doutrina correta, não tinha problema de heresia, não tolerava falsos mestres. Uma igreja que tem os seus serviços organizados. Tudo era feito com excelência, mas ela se perdeu nesse caminho sem amor. E Deus, Ele quer uma igreja que o ame de tal forma que a principal busca do nosso coração é justamente essa presença do Senhor, porque Ele é o amor. Ele não tem amor, Ele mesmo é o amor. Deus quer essa igreja que sirva movida pelo amor e não movida pelo resultado. O que nós buscamos não é distribuir 150 cestas. O que nós buscamos é demonstrar o amor de Jesus na prática, para que essas pessoas sejam alcançadas, impactadas pelo amor do Senhor. Nós, quando começamos o Recomeçar, passamos de projeto para ministério. E eu estava ali pensando com o Senhor como seria, o que seria, né, qual formato teria para convidar as pessoas. E para convidar essas pessoas para o ministério, eu fui esperta, eu fiz uma picanha com a feijoada. O pessoal achou estranho, porque foi em plena segunda. Foi segunda? Foi. Plena segunda, nesse rojão todo, fazendo feijoada. Aí o pessoal comeu, quando estava todo mundo assim, o Eduardo, gordinho, né? Fala assim, pastora, pode pedir o que você quiser. Eu não, peraí que ainda tem um docinho. Pensando ali como é que nós iríamos fazer. Como nós iríamos impactar. Porque distribuir cestas, qualquer ação social faz isso. Mas como que nós faríamos essa demonstração de amor por essa comunidade? Porque Deus quer isso, é isso que Deus espera de nós. É que sejamos uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que acolhe, uma igreja que serve com alegria. O texto continua dizendo no verso 5, um caminho de volta. Jesus, ele não só mostra que essa igreja tinha um problema, mas mostra também a solução do problema. E para isso ele usa 3 verbos. O texto vai nos dizer assim, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ele nos convida a nos lembrar o que é que nos movia antes? Por que é que nós éramos tão apaixonados pelo Senhor? Depois ele diz, olha, qual foi o ponto que você percebeu? Que você deixou de amar? Onde foi que você caiu? Lembre-se. Você precisa lembrar, porque o amor, ele precisa ser alimentado. Não é assim nos relacionamentos? Você casa amando, mas se deixar, você está apenas nas práticas que precisa se fazer no casamento. Porque isso precisa ser alimentado. E Jesus, ele nos chama não para a prática de uma religião, mas para um relacionamento. E esse relacionamento precisa ser alimentado para que o amor seja o elo que nos une a Jesus. E na medida em que nós recebemos esse amor de Jesus, que nós permanecemos nessa videira verdadeira, é que nós conseguimos transbordar amor na vida de outras pessoas. Se nós de fato tentarmos fazer as coisas pela nossa própria força, sem buscar a presença de Deus, sem ler a palavra de Deus, sem adorar a Deus, sem estar em comunhão uns com os outros, nós não vamos conseguir, porque o amor seca.
Ele manda você se arrepender. Se arrependa. Reconheça que esse esfriamento é pecado. Esse esfriamento é um problema para o Senhor. Não adianta você fazer tantas coisas boas para o Senhor. Você precisa, de fato, de uma mudança de mente e uma mudança de coração. Se arrependa e volte. Volte. Ele diz, lembre-se, se arrependa e volte. Volte às boas práticas. Volte a estar na presença do Senhor. Volte à comunhão dos santos. Volte a servir com alegria. Estimule e encoraje uns aos outros. Participe uns com os outros da vida comunitária. Faça isso porque ali juntos, uns com os outros, nós somos como brasa que vamos nos aquecendo. Precisamos admitir, queridos, que muitas vezes nós vamos preenchendo um espaço que é do Senhor na nossa vida com outras coisas. E esse espaço, ele vai ficando cada vez menor. O nosso tempo de meditação, o nosso tempo de ler a palavra de Deus, vai ficando cada vez menor, cada vez mais encolhido. Cristo, ele está chamando a sua igreja de volta. E na segunda parte do verso 5 vai dizer, se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se você olha para Éfeso, você só vê ruínas. Lá não está mais a igreja de Cristo. Se você anda na antiga Ásia Menor, que é a Turquia, você percebe que não existe ali mais que 1% de cristãos. O candelabro foi tirado. O candelabro foi removido. E isso é um grande sinal de alerta para nós. Hoje nós temos apenas 5 anos. Nós temos o amor e a alegria como um dos nossos valores. Nós sempre estamos conversando aqui, nós temos camisa escrita, crescer em Cristo, servir com amor. Nós temos isso no nosso telão, nós temos isso estampado em bolsa. Nós só não vamos tatuar, tá? Fazer um bullying, né? Tatuar nós não vamos. Mas nós proclamamos isso todo o tempo, em todas as nossas ações. Mas existe um perigo. Existe um perigo. Mas também existe uma promessa. Cristo, ele encerra o texto com uma promessa. O verso 7 vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Perceba, não se trata de algo que nós vamos receber, mas onde nós estaremos eternamente na presença de Deus. E o livro de Apocalipse vai acabar dizendo assim, quase acabar, porque é no capítulo 21. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o meu povo, e eu, o povo deles. Eu estarei com eles, e estará com eles o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. Esse tempo está chegando. E o chamado de Deus para Zion é perseverar no amor. Hoje é um tempo que nós somos convidados a recomeçar.
É um chamado para a igreja, mas também é um chamado individual. É um chamado que você pode estar sentindo aí no seu lugar. Uma vez você foi aquela pessoa que tinha prazer de estar na presença de Deus, de ler as Escrituras. Agora nem mais Bíblia você tem mais de ano que você não lê absolutamente nada. Você fica aí de devocional em devocional que as outras pessoas fazem. Você não encontra um lugar para servir no corpo de Cristo, porque você acha, não, aqui na América nós não temos tempo para isso, precisamos fazer dinheiro. Você não quer estar na comunhão dos santos porque você acha que todo mundo vai passar a perna em você. A palavra de Deus está nos convidando a recomeçar. Recomeçar. Eu queria mostrar para vocês um pouco daquilo que nós fizemos. Sexta-feira, acho que foi feito um videozinho pequeno. Só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro. Amém. Mas não só isso. Não só essa missão, mas eu quero mostrar o feedback que nós tivemos, nós mandamos para as pessoas. E aqui eu coloquei alguns. Muito obrigado, senti o amor de Cristo através de vocês. Eu e minha família fomos muito abençoados, recebemos oração e saímos com o coração aquecido de tanto carinho, receptividade. Toda a equipe é ágil, organizada e acolhedora. Que Deus continue abençoando cada um dos envolvidos e todo o projeto. Só gostaria de agradecer a disposição de todos, parabéns. A recepção foi calorosa, a sexta é ótima. Só agradecer pela solidariedade de vocês, muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês pelo lindo trabalho acolhedor, muito obrigada. Gratidão. Que Deus abençoe o projeto, já é uma grande ajuda. E o que melhorar será ótimo, vocês são bênção. Dá uma salva de palmas aí para o pessoal que trabalhou. Eu queria convidar você a ficar em pé. Existe algo em nosso coração que fica tão satisfeito quando nós fazemos algo de bom para outras pessoas. A palavra de Deus vai nos dizer que é melhor dar do que receber. Mas nós podemos cair no engano de fazer isso por autopromoção. Nós podemos cair no engano de fazer isso para chamar a atenção das pessoas. Quantas vezes nós temos visto turismo missionário, coisa que há 20 anos atrás não existia. Pessoas que fazem questão de publicar nas suas redes sociais aquilo de bom que está fazendo ao próximo. Não que você não possa publicar, porque é uma forma de espalhar para que outras pessoas se acheguem. Mas Deus é quem conhece o coração de cada um de nós. E talvez aí que seja o perigo. Talvez hoje seja, de fato, o tempo de nós consertarmos o nosso coração no Senhor. Hoje seja o dia de você voltar ao primeiro amor, de você recomeçar, de você identificar na sua vida que de fato existe algo que está errado, porque você gosta de fazer o trabalho, mas você não gosta ou não sente tanto prazer e alegria de estar na presença do Senhor. Sabe como a gente consegue vislumbrar isso? Quando a gente marca uma vigília e convida as pessoas à igreja para orar.
Interessante que é mais fácil passarmos de 9 horas da manhã fazendo cesta até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, do que orar por 1 hora, orar por 2 horas. Será que não existe em nós algo que precisa de fato ser consertado, ser vivificado, ser avivado? Eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós tivemos acesso à Tua voz, tivemos acesso à Tua palavra, tivemos acesso ao que o Senhor pensa a respeito da igreja, e a palavra que nos exorta, a palavra que nos confronta é: volte ao primeiro amor. Pai, nós somos tão novos ainda. A nossa caminhada aqui como Zion, como essa família de fé, é tão pequena ainda. Mas essa palavra já nos acende um sinal de alerta. Que podemos cair no erro e no equívoco de fazer a Tua obra através de estratégias da nossa mente e do nosso próprio coração, do engano do nosso coração. Com desejo não de expressar o amor do Senhor, que é capaz de alcançar o perdido e transformar o perdido, mas de atrair pessoas para esse lugar, para a gente ser cheio e para dizer que é um sucesso. Olha aqui como nós estamos crescendo, olha os nossos números. Senhor, nos livra desse coração, nos livra desse mal. Nos dá pessoas na medida certa, de uma maneira que nós possamos acolher, cuidar, discipular, que nós possamos apresentá-las ao Senhor cada vez mais santas. Senhor, nos capacita em amor. Tantas coisas o Senhor já tem entregue em nossas pequenas mãos, mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos auxilie em relação a tudo, aos recursos financeiros, aos recursos humanos. Senhor, abre as portas dessa cidade, abre as oportunidades para que nós possamos impactar. Senhor, desce sobre nós, Espírito Santo de Deus, com poder e autoridade, para que não tenhamos medo de proclamar o Evangelho, de proclamar as boas novas. Nos dá, Senhor, a autoridade nas palavras. Tira de nós qualquer vergonha. Tira de nós, Senhor, qualquer medo. Porque nós somos o Teu povo. Nós somos a Tua nação. Nós somos o Teu corpo, a Tua noiva. Agora, Senhor, de maneira individual, fala no particular, fala no privado com cada um. Move, Espírito Santo de Deus, o coração de cada pessoa, para que ela possa compreender comigo essa palavra. Um dia eu já tive esse amor. Um dia eu já tive essa alegria de estar na casa do Senhor. Um dia eu já tive essa alegria de estar na Tua presença, de me debruçar na Tua palavra. Mas algo aconteceu que esse amor esfriou. Senhor, hoje é o dia que eu quero me arrepender. Querido, se essa palavra é com você, já fala para o Senhor: arrependido estou, eu quero voltar. Eu quero voltar a Te amar, Senhor. Eu quero voltar a estar mais uma vez debaixo da Tua unção.
Eu quero estar fincado nessa videira. Eu quero que a vida de Deus corra no meu corpo, a ponto de eu transbordar na vida das pessoas que convivem comigo. O Senhor nos ajuda. Como diz as palavras daquele pai, eu tenho fé, mas me ajuda a aumentar a minha fé. Espírito Santo de Deus, continua fazendo a obra nesse lugar. Em nome de Jesus.